Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de aprendizado sobre nós mesmos. Hoje a gente vai ver do curso básico do Espiritismo primeiro ano, a segunda parte da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Em outras aulas anteriores, nós vimos a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, parte um, sendo o lado maléfico da intervenção, né? Que nos causam mal, nos instruindo sobre esse malefício de alguns espíritos que interferem. Hoje a gente vai ver na parte 2 essa interferência de um lado positivo, dos espíritos que têm afeição por nós. Então, para que a gente possa entrar no tema, vamos fazer uma prece, entrar, buscar essa sintonia com a espiritualidade de luz, que está a todo momento querendo nos ajudar. Então, quem quiser fechar os olhos pode fechar, aqueles que não quiserem não tem problema, como de costume. Então, agradecendo a Deus por esta oportunidade, agradecendo a Jesus e aos espíritos de luz abnegados que nos auxiliam, que intervêm em nossas vidas, que possamos, nesse momento, receber a influência da espiritualidade de luz, que nossos espíritos protetores, familiares, simpáticos, voltados ao bem, estejam conosco, nos inspirando, e que possa ser feita a vontade de Deus. Que todos nós possamos estarmos juntos, ligados nessa luz. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né? Vamos entrar nesse assunto que é a intervenção. E quando a gente fala de intervenção, vamos ver só um organograma antes da gente falar de intervenção. A gente divide em duas partes, parte A, parte B. Parte A a gente vai falar sobre as afeições dos espíritos sobre as pessoas. Vamos falar sobre esses espíritos protetores, guardiões, ou como nós falamos no movimento espírita, mentores, né? Vamos falar também sobre os espíritos simpáticos, espíritos familiares. Vamos falar sobre pressentimentos, falar sobre também as preces direcionadas aos espíritos protetores, e vamos falar sobre a missão dos espíritas. O que o espiritismo espera dos espíritas? Intervenção. A gente estuda a palavra intervenção no dicionário, eles dão o significado de é o ato de intervir, de em um debate, emitir uma opinião, contribuir com ideias. Então, os espíritos intervêm dessa forma, contribuindo com ideias, dando sugestão. E o Livro dos Espíritos, ele traz a introdução, amplia essa intervenção no do mundo espiritual no mundo corporal. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, e que não encontram uma solução mais racional senão no espiritismo. Diremos, pois, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípios as relações do mundo material com o mundo espiritual, ou os seres do mundo invisível. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca sua alegria na satisfação de apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Esses trechos, eles nos levam para esse local de que a intervenção do mundo, dos espíritos, do mundo invisível, sobre o mundo material, ela é incessante. Eles agem na matéria e nos pensamentos. Então, eles nos alerta que cabe
A nós, seres encarnados, almas encarnadas, né? Espíritos encarnados, chamados alma quando encarnado, a diferenciar através das nossas atitudes, das nossas escolhas, dessas informações, dessas instruções que nos são trazidas pela espiritualidade, utilizando-as como ferramenta de mudança, para que a gente possa se afinizar com a espiritualidade de luz e, além de sofrer menos, evoluir, ascender na escala evolutiva. A preponderância da matéria sobre nós, espíritos ainda de terceira ordem, é muito grande, como a gente vê na questão 100 do Livro dos Espíritos, porém, nós já conseguimos, através de nosso esforço, que, como diz o Livro dos Espíritos, é mínimo, se sobressair para que a gente possa cada vez mais, através das pluralidades das existências, nossas reencarnações, ascender espiritualmente. Individualmente em um momento inicial e coletivamente, porque a felicidade real, a felicidade de todos os seres vai ser quando todos os seres estiverem felizes. Não haverá felicidade enquanto tiver alguém sofrendo. Então, quando todos nós estivermos regenerados, né, aí vai ser um mundo feliz. Então, essa ascendência, essa evolução espiritual individual começa na individualidade, mas o fim é coletivo. E os espíritos que se afinizam conosco, que vão caminhar conosco, fica sobre a nossa escolha. Então, tem aquele ditado: diz-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. A gente pode levar para outro lugar: diz-me quem tu és, que te direis com quem tu andas. Então, entrando agora nas afeições, a afeição no dicionário diz que é ligação afetiva, sentimento amoroso em relação a alguém, afeto ou afeiçoamento. O Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os seres de bem ou suscetíveis de se melhorarem, os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Simpatia, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz que os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por alguma semelhança de gosto e tendências. Então, a nossa forma de viver que vai determinar que tipo de espíritos se simpatizam conosco. E o interessante que eu dei uma grifada aqui foi que os espíritos bons, eles se simpatizam com os homens que estão suscetíveis de se melhorarem. Não precisa estar melhor, mas são suscetíveis através do esforço, das escolhas, das nossas escolhas, a gente já consegue essa simpatia e esse auxílio da espiritualidade de luz. Porém, os espíritos que não são bons, os espíritos que ainda estão equivocados nos maus, os inferiores, eles também se simpatizam com nós homens que possamos ser viciosos. Às vezes não é vicioso, mas pode ser. E os vícios são as vicissitudes da vida. Não são vícios somente materiais, materialmente falando, no sentido de fumar, beber, drogadição, sim, vícios morais também, né? A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e pode ainda aí se misturar com a lembrança das paixões humanas. De qual natureza do mal os espíritos se afligem por nós? O mal físico ou o mal moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração, daí tudo deriva. Tanto os vícios morais, tanto o mal moral quanto o mal físico. Eles se riem, os espíritos se riem de nós, de todos esses males imaginários que nascem do nosso orgulho e da nossa ambição, e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar
vosso tempo de prova. Entrando nos anjos guardiões, a gente vai ver aqui algumas questões que o Kardec vai trazendo para a gente, já determinando, diferenciando anjos guardiões de espíritos simpáticos e espíritos familiares. Primeira parte desse subitem é anjos guardiões, espíritos protetores ou mentores, como nós comumente falamos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual, a quem chamais do bom espírito ou bom gênio, ou mentor. Que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos. Guiar o protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. O espírito protetor liga-se ao indivíduo depois de seu nascimento, depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue da morte na vida espírita e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então, esse espírito protetor, nós vimos no slide anterior, ele tem que ser de uma ordem elevada à do protegido, ele tem que ter uma consciência de causa, ele já tem que fazer o bem pelo bem, né? Tem que ser acima do protegido, tem uma consciência maior espiritualmente, moralmente falando, para ter essa missão de ser espírito protetor. Ele vai ser como um pai, eles deram um exemplo de um pai para com o filho, ele vai orientar, ele vai guiar o filho, esse protegido no bom caminho, ajudando, dando bons conselhos, sustentando, consolando e sustentando-o nas aflições, moralmente falando. Então, esse espírito, ele já tem uma consciência de causa, já tem uma consciência maior. E ele se liga a esse espírito desde o seu nascimento até o desencarne. E na vida espiritual, ele ainda o acompanha. Ou seja, antes da ligação do corpo físico também no reencarne, ele também está conosco. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito protetor é obrigado a velar sobre nós, porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Ele se afasta quando vê os seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência de espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Então, cabe aqui a nós. Essas instruções dos espíritos nos leva para essa consciência de nos educarmos, de buscar essa sintonia com a espiritualidade de luz, que nos quer bem, que nos guie para o bem. Essa ligação, esse fortalecimento com esse vínculo, nós que buscamos esse vínculo com o nosso espírito protetor, nosso mentor, através das nossas escolhas. Eles vão nos sugestionar sempre, vão estar ali do lado, espiritualmente falando, ligados a nós através do pensamento, do sentimento. Quando a gente estiver no bom caminho, sempre estamos ligados com ele. Quando nós estivermos equivocados, renitentes no equívoco, no erro, ele vai sugerir para que volte para o caminho, porém, se nossa escolha for a de continuar no caminho equivocado, ele se afasta, mas ele não abandona. Vai voltar à ligação quando nós precisarmos, que a gente chega lá no fim do poço, que não conseguimos mais através do sofrimento, pedir ajuda. E ele volta novamente. Filho pródigo, né? Agostinho, nesse item, desse capítulo, ele tem um trecho que ele fala assim: não temais em nos fatigar com vossas perguntas.
estejais ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. Então, ele incentiva para que nós busquemos auxílio, inspiração. Não em querer saber onde está o tesouro, buscar facilidades materiais, porque é ilusório. A gente às vezes quer, quero resolver um problema pessoal do sentido material, é ilusório, porque a vida, a gente não leva nada daqui, se não for os tesouros reais, que é o aprendizado, a educação espiritual e moral, os conhecimentos, né? A depuração de nossas vicissitudes. Então, quando ele incentiva para que, Agostinho incentiva para que a gente continue pedindo o auxílio da espiritualidade. E mais para frente a gente vai ver esses pré-sentimentos sendo a resposta desses espíritos abnegados que querem a felicidade coletiva. Eles já trabalham na fraternidade universal. Quando o espírito protetor deixa seu protegido se transviar na vida, é por falta de força de sua parte na luta contra outros espíritos malévolos? Não, e porque ele não pode, não é porque ele não pode, mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, não são sempre escutados. Não é senão pela fraqueza, a negligência, o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós resulta de não lhes opor de resistência. Os espíritos equivocados, os maus espíritos, eles sugerem da mesma forma e eles ficam influenciando, intervindo na nossa vida, assim como os espíritos bons. Cabe ao homem diferenciar essas sugestões, por isso que a gente estuda a doutrina espírita, por isso que a gente se instrui com as informações dadas pela espiritualidade, pela misericórdia de Deus, para que a gente possa se educar e aí fazer as escolhas assertivas. Saber diferenciar má sugestão da boas sugestões, que são dadas a todo momento, incessantemente. Por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não fazem de uma forma ostensiva? Se contardes com sua proteção, não agireis por vós mesmos, e o vosso espírito não progredirá. Para que possa avançar, lhe é necessária a experiência e é preciso frequentemente que ele, nós, a adquira às nossas custas. É preciso que exerça suas habilidades. Sem isso, seria como uma criança que não se permitisse andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio. Porque se não tiverdes responsabilidades, não avançareis no caminho que vos deve conduzir a Deus. O homem, não vendo seu apoio, se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele, de tempos em tempos, lhe brada, ou seja, berra, grita, vocifera, clama, conclama, para desconfiar do perigo. A gente tem Jesus Cristo que veio, né? Tiveram os precursores do cristianismo, né? De Jesus. Tivemos exemplos nesses precursores. Tivemos Jesus Cristo nos dando, sendo o exemplo e o guia da humanidade. E agora a gente tem a doutrina espírita que nos traz, através das obras de Kardec e das obras subsidiárias de Chico, informações riquíssimas da nossa vida para que nós colocamos em prática, tanto na vida presente, já, para que o nosso futuro seja melhor, e a gente entenda o que aconteceu no passado e faça essa reparação conosco mesmo, em primeiro lugar, e com o próximo, seja encarnado ou desencarnado, e nos dá a condição para que possamos fazer um futuro melhor. E ainda a gente está estudando aqui que a gente tem nossos espíritos protetores, espíritos simpáticos que nos auxiliam de acordo com a condição de cada um, espíritos familiares que também nos auxiliam de acordo com a condição espiritual e moral de cada um. E, acima de tudo isso, a gente tem Deus para nos ajudar. Então, nós não, aqui já fala que nós não estamos sozinhos, que
Claro que as escolhas são nossas, através do livre-arbítrio que Deus nos deu, nem Deus interfere nas nossas escolhas, né? Ele nos espera, nos aguarda, para que nós possamos fazer essa religação com Ele e realmente sermos seres felizes, regenerados, né? Mas Ele não derroga a sua lei. E aí a escolha cabe a nós, através da nossa autonomia. Nós não estamos sozinhos, não somos autossuficientes, por isso ver essas informações. Senão a gente estaria ainda na época das pedras, né? Mas não, a gente já está caminhando para uma evolução, né? Hoje eu vejo uma maturidade espiritual na humanidade muito grande de fazer as escolhas, e é aí que a gente vê esse conflito muito grande em nós mesmos, mas nós não estamos sozinhos. A escolha, ela vai ser sempre, nós vamos ter ferramentas, informações, instruções para a gente fazer uma escolha mais assertiva e fazer diferente o caminhar, o nosso futuro. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os de pessoas que usaram esses nomes? Não, mas os de espíritos que lhes são simpáticos e que frequentemente vêm por sua ordem. Precisais de nomes. Então, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviais vós mesmos um outro que age em vosso nome. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, porque frequentemente vós o conheceis antes de encarnares. Entrando nos espíritos familiares, então já vimos espíritos protetores, vamos ver as diferenças de espíritos familiares e espíritos simpáticos. Os espíritos protetores pertencem todos a classes dos espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médios, um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de um filho, de seu filho? Ele o pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. Então, o pai, ele pode, um espírito familiar pode ser o espírito protetor do seu filho, porém, ele tem que ter condições de auxiliar, de estar guiando esse espírito protegido. Ele tem que ter essa virtude, é um poder a mais, né? No sentido de virtude, de concedida por Deus. Ou seja, ele tem que ter merecimento, conhecimento de causa. Não necessariamente porque é pai, vai poder ser um espírito protetor. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir, o que a gente já havia comentado anteriormente. É restrito à sua condição. Um pai ou uma mãe ou um familiar querido, um amigo querido que desencarnou, vai para a parte espiritual, ou nós mesmos vamos voltar para a parte espiritual da forma que nós estamos, até o ato do desencarne. Moralmente, espiritualmente, consciencialmente, tudo vai ir para a parte espiritual da mesma forma. Não se vira santo e não se sobe na hierarquia, na escala evolutiva porque desencarnou, simplesmente. É uma construção. Nós podemos galgando esse desprendimento da matéria, essa elevação espiritual, mas não porque desencarnou. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e lhe fornecer uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade. Voltando novamente, quando encontram oportunidade. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Então, há a luta entre o bem e o mal. E vence aquele que o homem, nós, espíritos encarnados, deixa imperar sobre si.
Segundo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, ou são igualmente para reuniões de indivíduos em relação de causas particulares, o homem atrai para si, em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhe insuflar as más paixões. Cabe a nós tudo começa do micro para o macro. Essa evolução espiritual, essa transição planetária, ela começa individualmente. Então, cada indivíduo, cada pessoa encarnada, cada ser, espírito encarnado, cada pessoa que se melhora, que vai se depurando, né, vai através do esforço melhorando-se, espiritualmente, claro que moralmente, para que espiritualmente aconteça, se aperfeiçoando, se educando moralmente falando, isso vai reverberando, essa mudança vai começando no núcleo familiar, entre os amigos, vai se melhorando, nós vamos nos influenciando a cidade que moramos, o estado em que moramos, o país que moramos, e daqui a pouco todo o planeta é influenciado, porque nós não estamos sozinhos. E quando mudamos a chave de conexão, quando a gente muda essa sintonia, a gente atrai, a gente acaba afinizando e atraindo os espíritos bons que querem o bem do planeta, que querem o bem de toda a humanidade, de todos os seres vivos. Isso atrai e fortalece o bem, né? A gente vê em situações que quando um começa a fazer o bem, inspira o outro e começa a influenciar de forma positiva, e isso contagia, né? É contagiante. Então, a sociedade e os espíritos bons, eles são atraídos por nosso mérito, porque nós mudamos, fizemos escolhas diferentes. Temos o mérito de ter essa, esse auxílio. A frivolidade das reuniões tem como resultado atrair os espíritos levianos que não procuram senão as ocasiões de enganar e mistificar. Frivolidade no sentido de uma coisa pouco útil, fútil, a ninharia. Então, vai atrair espíritos que se comprazem naquilo, que gostam de enganar, mistificar. Pela mesma razão de que os homens graves e sérios não vão, senão em assembleias. Pela mesma razão de que os homens graves e sérios não vão em assembleias inconsequentes, os espíritos sérios não vão, senão em reuniões sérias, cujo objetivo seja a instrução e não a curiosidade. É nas reuniões desse gênero que os espíritos superiores gostam de dar seus ensinamentos. Nós recebemos as instruções desses espíritos abnegados em reuniões sérias, com motivo, com causa, querendo receber instrução para que a gente possa se educar, moralmente e espiritualmente falando. Concluindo o capítulo de espíritos familiares, simpáticos e protetores, fizemos um resuminho. O espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior relativamente à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista lhes ser-lhes úteis, no limite de seu poder, frequentemente bastante limitado. Os espíritos simpáticos são os que sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, no bem como no mal. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem e age por sua própria iniciativa e não em virtude de uma missão. Ninguém vem para poder ser um mau espírito. Aqui na escala evolutiva,
a escala espírita, onde nos mostra a evolução espiritual de cada um, não nos dá o RG de quem está se afinizando conosco, então é por isso que a gente precisa, mas nos dá condição, né? É por isso que a gente precisa estudá-lo para diferenciar uma boa sugestão de uma má sugestão, quem está ali me inspirando essas sugestões, se é boa ou se não é. A doutrina espírita trazida por esses abnegados espíritos, ela nos dá condições de fazermos escolhas, ferramentas de a gente fazer escolha assertiva. Por isso que a gente precisa se instruir para educar nossas escolhas. Trazendo um pouquinho assim de algumas características predominantes em cada ordem. Na terceira ordem, os espíritos imperfeitos, eles têm a característica geral de uma predominância da matéria sobre o espírito, uma propensão ao mal, uma ignorância, um orgulho, o egoísmo e todas as suas paixões. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Não são todos essencialmente maus, mas são inferiores, já que não fazem o bem, enquanto outros se satisfazem fazendo maldades e usam sua inteligência para tais fins. Está muito misturado aqui, por isso que são 5 classes, né? A gente, estudando a questão 100 do Livro dos Espíritos, vai saber mais ou menos onde a gente está por aí, né? A segunda ordem, os espíritos bons, são 4 classes também, tem diferenças entre um e outro. A predominância do espírito sobre a matéria, já tem o desejo de fazer o bem. Alguns têm a ciência, né? Essa característica geral na ciência, outros na sabedoria, outros na bondade, enquanto os mais avançados nessa classe reúnem o saber de todas elas e as qualidades morais. Não estão completamente desmaterializados, por isso ainda conservam mais ou menos os traços da existência corporal, a existência anterior, na forma da linguagem e nos hábitos. Eles compreendem a Deus e já gozam de uma felicidade relativa aos espíritos bons, mas todos ainda precisam passar por provas até que atinja a perfeição relativa da criatura. Precisam reencarnar. Sempre inspiram bons pensamentos, protegem os que se mostram dignos dessa proteção e afastam os espíritos maus. Não têm orgulho, nem egoísmo, nem ambição, nem ódio e fazem o bem pelo bem. Já fazem o bem. Eles são chamados de bons gênios, de anjos protetores, espírito do bem, ou nossos guardiões, aqui também pode pôr. E já na primeira ordem, são os espíritos puros, são uma classe única, nenhuma influência da matéria, absoluta superioridade intelectual e moral em relação aos espíritos das ordens anteriores que vimos, e estão todos reunidos numa classe única. Falando um pouco sobre esses pressentimentos, essas sugestões, essas instruções, né, e inspirações que recebemos da espiritualidade, Kardec pergunta: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha de que se fez e é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, quer dizer, do gênero de provas nas quais se obriga. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva no seu fórum íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, despertando quando o momento se aproxima com o pressentimento. Kardec pergunta ali, é sempre, é um determinismo, né? E na doutrina espírita a gente sabe que não, cada caso é um caso. Sempre, nunca, isso não existe, esse determinismo, né? Então, ele já responde, não fala que sim nem que não, mas nos leva a prestarmos mais atenção cada vez mais em nós mesmos. Não no vizinho, não no parente. A gente já falou sobre isso, que a mudança começa no indivíduo para reverberar numa sociedade, na coletividade. Então, é preciso que nós esse pressentimento ele vai vir, essas sugestões vão vir, ou no nosso interno, ou uma inspiração externa dos espíritos que nos querem bem. E aí a gente vai fazer a seleção do que é bom, do que não é.
O pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Certas pessoas têm faculdade mais ou menos de essa faculdade, que a gente está falando de um médium de pressentimentos, mais ou menos desenvolvida. Pode se tratar de uma espécie de dupla vista que lhes permite ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos. Mas muitas vezes também é o resultado das comunicações ocultas de espíritos, né? Desencarnados. E é, sobretudo, nesse caso que se pode chamar de médiuns de pressentimentos, quando tem uma comunicação, uma comunicabilidade com a espiritualidade. As pessoas assim dotadas que constituem uma variedade de médiuns inspirados. Então, inspiração são conselhos, sugestões, influências do externo, de espíritos, e intuição é quando vem de dentro, quando a gente olha para dentro de nós e a gente guarda, que a gente viu anteriormente, uma impressão do que vai acontecer conosco, e isso são situações que lá no planejamento reencarnatório fez-se necessário dar essa impressão do que está se aproximando algo, para que a gente possa sempre, a intenção é que a gente possa superar essa dificuldade, sempre nos alertar, nos fortalecer. Perguntas sobre o futuro. Os espíritos podem nos desvendar o futuro? Se um homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. É esse um problema sobre o qual sempre, aí ele colocou um determinismo da resposta, é sempre insistir, para obter resposta precisa. Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é meio de adivinhação. Se insistirdes numa resposta, ela vos será dada por um espírito leviano. Temos dito isso a todo instante. Então, se a gente insiste em querer resolver de modo fácil a nossa vida, a gente vai receber resposta, mas de espíritos que não estão, não querem o nosso bem, ou brincalhões, zombeteiros, que não se importam com a causa ainda, com o bem, com a fraternidade, ainda não entenderam. E para a gente saber um pouco mais, agora ilustrando sobre nossas companhias, sobre esses espíritos, se a gente realmente foi sempre protegido no sentido de instrução, direcionado por essa espiritualidade, a gente tem a história de Segismundo. Tá lá no Missionários da Luz, tem um capítulo que fala sobre o reencarne dele. Esse é um espírito que já cometeu na existência anterior, última existência dele, corporal, ele cometeu um homicídio, matou o seu Adelino, explorou como prostituta a dona Raquel, que era esposa do seu Adelino, e agora, né, na espiritualidade, no planejamento reencarnatório dele, ele está querendo, a espiritualidade está querendo, através desse planejamento, enviá-lo como filho do senhor Adelino, e sua escolha entre o espírito também, né? Que a gente sabe que o planejamento reencarnatório é feito com consonância da espiritualidade, mas nós acabamos influenciando, fazendo essas escolhas. Somos influenciados por eles e aceitamos o nosso planejamento reencarnatório. E ele vai vir, o projeto reencarnatório dele é vir como filho do senhor Adelino e da dona Raquel. Só que a gente vai ver aqui, esse pavilhão de desenhos aqui da espiritualidade mostra quantos espíritos abnegados estão no nosso reencarne. Nesse caso, a gente usou o Segismundo como exemplo. Tem um pavilhão de desenhos onde tem uma série de trabalhadores abnegados com condição de fazer, cada um na sua condição, fazer esse planejamento reencarnatório. Nesse caso aqui, o Manassés, na segunda figura abaixo, e o André Luiz estão estudando o planejamento do Segismundo, que vai vir com problema no coração, em mais ou menos com 50 anos, 57 anos, vai ter esse problema predisponente, sendo que pode ser que seja desencadeado ou não. A gente pode fazer através das nossas escolhas, algumas alterações na nossa reencarne. No livro da doutora Marlene Nobre,
que eu não sei, eu não tenho o nome do livro aqui, se precisarem depois eu coloco, sobre as vidas de Chico, algumas experiências do Chico. Tem lá a narrativa de um capítulo falando sobre o desencarne do irmão do Chico. Não vou saber o nome também. E lá ele estava desencarnando, estava muito mal. André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes estavam envolvidos, assessorando o Chico. O Chico estava muito triste, preocupado. E eles, através, faziam muitas preces, os espíritos estavam junto com o Chico fazendo preces para o irmão do Chico. E o Chico pediu uma intervenção desses espíritos no para a melhora do irmão dele. E foi trazido a informação, né? Bezerra de Menezes deu a informação de que o irmão do Chico, é, devido a escolhas equivocadas de existências anteriores, era para ele ficar paraplégico numa cama, durante 7 anos, se eu não me engano, salvo engano. E porque ele trabalhou na obra do Chico, junto com o Chico, 7 anos abnegados, ele teve o abreviamento, ele não precisou, ele não iria precisar, ver uma decisão da espiritualidade superior, de que ele não iria precisar ficar acamado 7 anos sofrendo. Ele iria ter abreviado isso e ele iria desencarnar. Então, a melhor solução que foi por essas preces também, por esse bem-querer dessa espiritualidade que acompanhou o sofrimento do Chico e pelo merecimento do irmão do Chico, ele desencarnou. Então, voltando para o Segismundo, ele ia ter esse problema no coração, mas poderia, através das obras, da mudança de comportamento, da evolução que ele galgou junto enquanto encarnado, ele pode não ter esse problema, né? Aqui a gente vê também como começou isso aí, né? Tava tendo problema para o Segismundo reencarnar, porque o Adelino tinha aquela impressão, aquele pressentimento desse espírito que se aproximava, porque foi ele que foi o algoz dele, tirou a vida do Adelino na existência anterior. Então, o Adelino estava repulsando quando o espírito se aproximava para afinizar, o Adelino repulsava. Então, o Herculano, que é um mensageiro que estava envolvido nesse processo, a gente está vendo várias entidades, vários espíritos envolvidos para um reencarne. Esse é o foco que a gente tem que ter. Quanto amor tem nisso tudo, né? Quanto amor Deus tem conosco e Ele envia seres encarnados e desencarnados para nos ajudar. Desde lá na reencarnação, desde a espiritualidade, sempre, sempre. Então, o Herculano pediu a ajuda do Alexandre, que já tinha, conhecia o Segismundo de outras existências, né? E o Alexandre vai ajudar, chega lá, ele interfere nesse momento que o Segismundo está muito cabisbaixo, porque ele não consegue essa ligação com o Adelino. Então, o Alexandre interfere, influencia o filhinho primogênito do Adelino para que ali pare uma psicosfera boa, né? E à noite, em desdobramento, o Alexandre conversa com o espírito do Adelino, que recebe e faz as pazes e perdoa Segismundo. Então acontece o reencarne. E a gente vê na primeira figura que na hora da fecundação do espermatozoide do Adelino com o óvulo da Raquel, o Alexandre está ali. Tem um espírito que está fazendo com que aquela escolha daquele espermatozoide fecunde o óvulo. A gente tem a segunda figura que mostra um espíritos construtores ajudando na redução perispiritual do Adelino, porque é necessário e tem muito mais informação nesse reencarne, nesse capítulo do Missionários da Luz que tá como reencarnação do Segismundo, explicando o porquê dessa redução perispiritual e tem espíritos ajudando nessa redução espiritual. Nós nunca estamos sozinhos. Após o processo de reencarne, que deu certo, existem uma pleiade de espíritos lá, junto, festejando, né? O espírito da Raquel, o espírito do Adelino, a Raquel já com a fecundada, já feito o processo de reencarne, tem espíritos amigos, familiares,
esses espíritos consultores que trabalharam nessa obra. Então, nós somos a todo momento, nós temos essa intervenção, essa influência. Então, sempre vai caber a nós fazermos as escolhas, né? Diz-me com quem tu, diz quem tu és, que direis com quem tu andas. Então, essa caminhada, a gente tem, a todo momento a gente vai fazer escolhas. Às vezes não muito assertivas, mas a todo momento a gente pode voltar, porque a gente viu no capítulo anterior dos protetores, eles se afastam se a gente está renitente. Porém, é só mudar, né, comportamentos, mudar pensamentos, falas, atitudes. A gente já auxilia para que Deus mude os sentimentos que estão ali arraigados, e aí a gente consegue fazer essa conexão de volta. Agora, como é que a gente faz essa conexão? Todas as vezes, para quem que a gente faz essa conexão? No Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que a prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores devem ter por fim solicitar sua intervenção junto a Deus, pedir-lhe a força de que necessitamos para resistir às más sugestões e a sua assistência para enfrentarmos as necessidades da vida. Então, já nos ensina a fazermos as preces. Para quem direcionar? A um espírito familiar? A um espírito simpático? A gente já viu que o espírito, a um espírito protetor, a gente já viu que o espírito simpático, espírito familiar, eles vão desencarnar e vão sair daqui do mesmo jeito que estavam antes do desencarne. Ainda são seres que ainda não têm um conhecimento de causa em algumas vezes, salvo exceções. Então, ainda estão apegados à matéria, ainda existe esse apego aos familiares. Se nos veem sofrer, sofrem junto, e ainda estão, de alguma forma ou de outra, influenciada pelas más paixões que temos aqui na Terra, né? Se a gente vê alguém maltratar alguém, já tem aquela repulsa e a gente já vai para cima. Então, alguém sofrendo, já fica com raiva de quem causou, abre aspas, o sofrimento, que a gente acha que causou o sofrimento, e a gente é muito passional ainda. E esses espíritos, eles ainda vão ficar em sofrimento. Se nós fizermos as preces no momento de aflição, direcionadas a eles vão sentir a mesma, vão entrar numa simbiose e nós vamos evocarmos e vamos ficar sofrendo em conjunto. E aí acaba tendo essas influências que acabam sendo não por que queriam, mas por intenção, mas perniciosas, que nos causam pesares. Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina a direcionarmos essas preces, essas rogativas, essas solicitações a espíritos que já têm conhecimento de causa, que já estão um pouco mais libertos da matéria, como nós estudamos lá os espíritos de segunda ordem, ou até os espíritos puros, mas direcionarmos a esses espíritos que já estão livres dessa interferência da matéria, que já têm conhecimento da causa, que já fazem o bem pelo bem, que querem o bem da humanidade, claro que individualmente também, acaba sendo individual no primeiro momento, mas é coletivo, o bem coletivo. Então, já nos ensina para quem direcionarmos. E é isso, agora chegou na parte B, e a doutrina fala para a gente que os tempos são chegados, né? A gente vai entender a missão dos espíritas quando a gente entender como é importante, a importância do espiritismo. Nesse trecho da Revista Espírita, Kardec nos traz: quem quer que haja meditado sobre o espiritismo e suas consequências e não o tenha circunscrito à produção de alguns fenômenos, que o fenômeno não é o fim, ele é o meio, mas ele não é o fim, não é o objeto, compreende que espiritismo abre à humanidade uma nova via e lhe desdobra os horizontes do infinito. Iniciando-os nos ministérios do mundo invisível, mostra-lhe seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no corporal. O homem não marcha mais às cegas, sabe de onde veio, para onde vai e por que está na Terra. Que a vida espiritual não é interrompida após a morte, que já viveu, que reviverá
ainda e que de tudo que adquire em perfeição pelo trabalho, nada fica perdido. Encontra em suas existências anteriores a razão do que é hoje e do que é hoje, do que hoje a se faz, pode concluir o que será um dia. Desta lei decorre da perpetuidade das relações entre os seres. A morte não os separa, não põe termo às suas relações simpáticas e nem aos seus deveres recíprocos. Daí a solidariedade de todos para com cada um e de cada um para com todos. Daí também a fraternidade. Os homens só viverão felizes na terra quando esses dois sentimentos, solidariedade, fraternidade, tiverem encontrado em seus corações e em seus costumes, porque então a eles sujeitarão suas leis e suas instituições. Será este um papel dos principais resultados da transformação que se opera. E qual é a missão? E nós que estamos nos candidatando a sermos espíritos, qual que é a nossa missão em ser espírita? Erasto nos traz neste item dos trabalhadores da última hora, não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo? Reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, que vós que tendes fé soberana, na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram suas provas terrenas. Deixai os temores, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos costumes, vossos trabalhos, vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Essa é a verdadeira caridade desinteressada. Esse, como diz Emmanuel, é a caridade que nós podemos fazer dentro da nossa condição, que é propagar o espiritismo, pregar esse espiritismo fielmente, sem deturpações, trazer da forma que o espiritismo resgatou o cristianismo deturpado, primitivo, trouxe para a gente através dessa doutrina, que tem obras subsidiárias do Chico, a gente tem que divulgar, pregar, viver. Essa divulgação ela vai ser falada, mas ela vai ser muito mais vivida. Então, aqui, a gente tem a nossa bibliografia, para que a gente possa se aprofundar mais nos temas, sempre estudando, sempre se instruindo, para que a gente tenha um fortalecimento para a nossa educação e mudança espiritual. Então, já sabemos que não estamos sozinhos, que nunca estivemos e que nunca estaremos. Estamos galgando condições para que a gente possa entrar nessa obra do Cristo, sermos realmente trabalhadores, sermos realmente espíritas, cumprir a nossa missão, que hoje se determina como espírita, mas a doutrina, a gente sabe que ela é universal, e que daqui a pouco não precisa mais de nomes, vai ser uma fraternidade coletiva, onde só o amor vai imperar, onde todos estaremos fazendo bem pelo bem, né, auxiliando, seremos igual a Jesus falou, né, igual a ele, até melhores, porque
a evolução espiritual não para. Jesus, já era o Cristo quando veio aqui e trazendo essa missão, com certeza já evoluiu muito mais. Ele já era quem ele era quando ele estava aqui com a gente, encarnado. Então, que a gente possa seguir esses exemplos, essas informações que foram trazidas para a gente, que a gente possa, junto com essa espiritualidade e unidos aqui, né, encarnados, a gente está junto, aprendendo sobre essa vida espiritual, esse reino que Jesus falava, sobre essa verdadeira vida, buscando vivê-la, auxiliando aqueles que estão na retaguarda e recebendo o auxílio dos que estão na vanguarda, que são esses espíritos abnegados, caminhando todo mundo junto, caminhando todo mundo buscando a felicidade verdadeira, que é a ligação com Deus. Então, que possamos sempre estarmos juntos. Agradeço o momento, agradeço por essa oportunidade e desejo um maravilhoso dia, uma maravilhosa noite, uma maravilhosa tarde para todos nós. Um beijo, fiquem com Deus.